Conexão Ciência. O NUMAP significa Núcleo Maria da Penha. Nós temos 3 advogadas, uma psicóloga e 4 estagiárias no momento, estagiárias de direito. A gente faz atendimento ao público, né, mulheres vítimas de violência doméstica, para que a gente preste assistência tanto no processo criminal que elas venham a ter, quanto no processo de família, que a gente chama de direito de família. O processo criminal muitas vezes consiste em pedir medida protetiva ou às vezes até tirar essa medida protetiva, porque trata sempre de um ciclo de violência, né? Quando a mulher está dentro dessa violência. Então, às vezes ela tira a medida e a gente está aqui sempre para auxiliar. A gente tem uma psicóloga também e essa psicóloga presta atendimento psicológico. Então, a psicóloga faz a parte de atendimento psicológico, atendimento clínico mesmo, com as mulheres que têm necessidade, né? Que veem necessidade, que pedem, que manifestam essa vontade. E nós, advogadas, entramos com os processos que sejam necessários. Na parte criminal, existem vários processos que a gente acompanha. A gente pode pedir medida protetiva para elas, a gente acompanha elas na delegacia caso seja necessário. Nós entramos com um processo de injúria, calúnia e difamação para as mulheres que sofreram violência doméstica dentro da Lei Maria da Penha. E às vezes a gente acompanha elas também no processo criminal, mesmo que ele tenha sido denunciado por promotor de justiça. Então, alguns outros crimes, como por exemplo ameaça, lesão corporal, a gente está sempre nas audiências, acompanhando elas. E se elas têm alguma dúvida, elas sempre vêm até nós para que a gente verifique como que está o processo, explique para elas como que funciona toda essa parte de tramitação processual e tudo mais. No direito de família, nós atuamos para elas muitas vezes em caso de divórcio, guarda de criança, pensão alimentícia, visitas com a criança, esse tipo de coisa que engloba direito de família. Então, por exemplo, quando elas têm uma violência, muitas vezes elas separam, né, nesse momento, e aí quando elas separam, elas precisam regulamentar pensão alimentícia, divórcio, né, esse tipo de coisa que é da seara do direito de família. E aí, a partir desse momento, a gente entra com o processo judicial mesmo para representar elas. Então, elas vêm até aqui, a gente faz uma triagem, faz o atendimento para elas, tira dúvidas e monta o processo delas. A partir daí, a gente manda o processo de família para o juiz analisar os pedidos e aí a gente acompanha todo o processo, nas audiências, eventuais pedidos novos que venham a ocorrer dentro desse processo até o final. E aí lá no final do processo a gente passa para elas a decisão do juiz, né? Continua auxiliando até que seja necessário. Às vezes até depois que o processo termina a gente continua auxiliando elas na parte jurídica, né? Dúvidas e tudo mais. Então basicamente essa é a atuação do NUMAP hoje. A gente tem uma equipe da parte do direito, né? Que é composta por 3 advogadas e 4 estagiárias. E a gente tem a parte da psicologia, que é composta pela psicóloga Juliana, e aí tem a supervisora dela, né, que auxilia ela quando necessário. E nós temos o coordenador, que é o Fernando Brito. A gente atende, tem meses que a gente atende certas, né, uma quantidade, tem meses que a gente atende outra quantidade. Depende, porque às vezes a mulher vem, pede medida protetiva e no mesmo mês ela retira. Então ela já passa a não ser mais atendida por nós, em um mês apenas. Então a gente não tem esse número. O que eu tenho são os números dos nossos relatórios mensais. Então nós temos tanto de processo que a gente tem ativo. Hoje, na vara de família, no mês de maio, nós tínhamos 47 processos ativos na vara de família. E na vara Maria da Penha, que é a vara de criminal, nós tínhamos 856 processos ativos. O que a gente tem aí para ter uma base de quantas pessoas a gente atende. Conexão Ciência.